O Conselho Municipal da cidade de Lixinga alocou 10 novos contentores nos diferentes pontos da autarquia. Saudações, está a começar agora o Jornal Municipal da cidade de Lixinga. Após o Conselho de Ministros ter decidido para o dia 27 a retomada das aulas, os munícipes da cidade de Lixinga dizem não haver necessidade, pois poderá contribuir para o aumento de novos casos do Covid-19. A partir do dia 27 de julho do ano em curso, as escolas passarão a representar o lugar de aglomeração e risco de contágio da Covid-19. Apesar do governo criar todas as condições para evitar a propagação da Covid-19, os munícipes da cidade de Lixinga dizem que o governo deve pensar no seu povo, pois não seria certo retomar as aulas nesse tempo em que os casos cada vez mais tendem a subir. Bom, primeiramente, se o governo decidiu retomar as aulas, é porque algum trabalho está a ser feito. Mas, para mim, não seria certo retomar as aulas agora, uma vez que os casos tendem a subir todos os dias. Cada dia é mais casos no país, então acho que não é uma atitude, ou não é certo para mim. Para mim, tem que esperar um pouco. Falando muito bem que a primeira fase vai ser mais para os adultos, as faculdades, as escolas secundárias, a 12ª classe, as classes que têm exame. Bom, para mim eu acho que tenho que esperar mesmo. Na minha opinião, eu gostaria que o governo repensasse bem nesta situação. Estamos numa pandemia assim, num estado de emergência. Então, neste momento, é preciso sentar, refletir, pensar para o povo moçambicano. Imaginemos que o número da doença da Covid-19 cada vez mais está a aumentar e os números são números assustadores. E estão a dizer que nós devemos lavar as mãos em 20 minutos. E existem outras pessoas que vivem num seio familiar assim, mas nessa família não tem condições. Procura para pelo menos conseguir sustentar a família. E nesse sítio onde ele anda, nem água não tem. Volta, vai para casa. É muito difícil. O ensino online acarreta custos, enquanto que o presencial oferece oportunidade de propagação da Covid-19. Mas, contudo, é necessário obedecer às medidas de prevenção da Covid-19, uma vez que já está decidido apelar aos munícipes. Bom, o meu conselho seria que acatássemos e seguíssemos as recomendações dadas pelo Ministério da Saúde e que o governo também está a dar. Porque se estão a dar esses conselhos, o governo sabe ou tem as condições necessárias, mas é necessário que nós também façamos a nossa parte. O governo pode ter todas as condições, criar todas as condições para nós estudar. Mas se nós próprios não interessarmos as condições dadas pelo governo, não seguirmos as medidas de prevenção, não terá um resultado positivo, porque nós não estamos a seguir as recomendações. Para esta primeira fase, serão reabertas as 12ª classe e os institutos de formação dos professores no curso de 10º mais um ano. O Conselho Executivo de Niassa realizou a entrega de motorizadas para o combate e rastreio da tuberculose nos diferentes serviços distritais de saúde desta província. O Conselho Executivo da província do Niassa fez a entrega de motorizadas à Direção Provincial da Saúde no âmbito ao combate e controle da tuberculose na província do Niassa. Trata-se de 7 motorizadas que o Conselho Executivo do Niassa diz estar inserido no programa para o combate da doença da tuberculose ao nível da província do Niassa. A governadora do Niassa, Judite Massingil, diz que as motorizadas distribuídas devem ser usadas para fins destinados como a redução da doença, porque com os mesmos será possível fazer o rastreio e o acompanhamento dos casos iniciais, igualmente com a recolha das análises, bem como para evitar o desenvolvimento da tuberculose nas comunidades. Muito obrigada. A entrega das motas, estamos na sequência do que fizemos ontem em Quamba.
que está inserido no mesmo programa de combate e controle à tuberculose. O nosso apelo é que as motas sejam utilizadas para o fim que são destinadas, que é a redução da doença da tuberculose. Ao mesmo tempo, também agradecemos ao Ministério da Saúde pelo fato de terem nos concedido essas motas, que são no total 10 motas, mas que o financiamento é do Fundo Global. Diríamos que com as motas vamos ter a capacidade de fazer o rastreio e acompanhamento dos doentes e a possível detectação de casos de contágios nas fases iniciais, que vai nos ajudar a diminuir o caso de desenvolvimento da doença. Por outro lado, vai nos ajudar a fazer a recolha das análises na comunidade para os laboratórios de referência. A distribuição das motas, em princípio, não é só local, é a nível nacional. E a sua priorização por distrito tem a ver com os níveis de incidência, a percentagem de doentes que existem em cada distrito. Daí que a priorização, porque nem todos os distritos foram contemplados nessa distribuição. A governadora disse ainda para que a população facilite os trabalhos dos técnicos de modo a abranger a mesma. Não, o apelo que nós damos à população, que deixem que os técnicos trabalhem na comunidade para permitir que o trabalho seja abrangente. E que eles, quando forem aos domicílios para aqueles casos de desistência ou incapacidade de locomoção, que eles deixem trabalhar, porque eles não vão só pessoal da sede, há de trabalhar com o pessoal do distrito que conhece as comunidades. Então, que abram as portas para que deixem trabalhar. Os beneficiários mostraram-se satisfeitos e prometem conservá-las, uma vez que facilitará a recolha das amostras nas unidades sanitárias. Porém, os nossos entrevistados deram-nos a conhecer como era feito o trabalho antes da chegada das motorizadas. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade que me dão para poder expressar em termos da solução dessas motas. Em segundo lugar, dizer que essas motas vão nos servir para podermos alavancar mais as nossas atividades. Porque, afinal de contas, são os meios que nós utilizamos que vão aquelas atividades que acabei de referir. E outra coisa, nós teremos que observar bem os meios para não os nossos colegas vandalizar. Significa que temos que controlar para e passo, para melhor conservar as motas e levar muitos anos a funcionar e ajudar mais os nossos serviços. Fazíamos mesmo atividade, mas usando motas de outros programas, né? Naquele sítio que a Pore não passa. Mas naquele sítio que a Pore passa, eles passam a recolher. De salientar que as motorizadas foram entregues aos distritos de Quamba, Mandimba, Mecanhelas, Lago, Sanga, Maua, Ngaúma, Muembe e Chimbunila na passada sexta-feira, dia 10 de julho. E no âmbito da prevenção da Covid-19, um grupo de amigas ofereceu máscaras para as vendedoras do mercado de Xanganane. As vendedoras do mercado da unidade comunal de Josina Machel, vulgo Xanganane, beneficiaram-se de 200 máscaras provenientes de uma iniciativa de amigas residentes nos diferentes bairros da cidade de Lixinga. Uma vez que os mercados constituem um lugar de maior risco de transmissão da Covid-19, é por esta razão que esse grupo decidiu começar neste ponto comercial. A iniciativa surgiu do estilo. Eu um dia pensei, se tivesse dinheiro, podia comprar máscara para pessoas que realmente precisam. Comentei com uma amiga e ela gostou muito também mais da ideia até. Então ela logo criou o grupo. Ela criou, foi adicionando as amigas, foi adicionando as amigas e ali saiu o grupo. E com o pouco que nós tivemos, com o pouco que cada um tinha, nós conseguimos comprar muitas máscaras, quase
180 a 200 máscaras. Estamos a ajudar as mulheres vulneráveis aqui no mercado, né? Como vocês sabem, o mercado é um sítio que todo mundo vem todos os dias. Então elas devem se prevenir para não poderem passar a infecção para outras pessoas em casa. Juliana Dança, uma das integrantes do grupo, apelou aos outros munícipes que com pouco é possível ajudar a quem precisa. E também estamos a pedir para quem puder ajudar, ajude. É muito bom ajudar alguém. É gratificante você ver que alguém precisa e você pode ajudar com um pouco que você tem, porque ninguém tem muito. Com um pouco que tem, você aprende a partilhar com outro. O chefe do mercado de Xanganane, bem como os beneficiários, enaltecem a iniciativa e dizem que estas máscaras irão reforçar na prevenção do novo coronavírus. Nós agradecemos por vir nos ajudar aqui hoje a parte de máscara, a aumentar o número de máscaras que as pessoas estavam a pôr, mas nós agradecemos muito. Máscara tupatilenga tuulaga depois tushidedilwele máscara nakwetaga gadiava gangu gakurumana riene nakweta jipipirane vele shimo dariji depois jele kuula shimo ala jaumbelejo. Lucinda Staub, a chefe do posto administrativo municipal de Lulumila, afirma que é uma iniciativa de se louvar, uma vez que a maior parte destas beneficiárias tinham apenas uma máscara para a prevenção da Covid-19 e ainda exortou ao grupo de amigas a dar continuidade dessa atividade. A iniciativa é boa, é de louvar, conforme viu quando estávamos a distribuir, muita gente a precisar, porque algumas pessoas só têm uma única máscara, então precisam mais duas. O conselho que deixo para essas amigas é de virem mais vezes, nos dar a mão, não só no mercado Josina Machel, temos o mercado de Chuaula, o mercado de Sanjala, na Macula, nós ainda estamos a precisar para completar esses mercados. Lucinda Staub disse ainda que os munícipes do seu posto estão cientes da pandemia e tomam as medidas de prevenção, mas contudo deixou um apelo às vendedoras que beneficiaram-se deste material de prevenção. O apelo que deixo é que as pessoas devem usar as máscaras, devem lavar, não só usar, porque os outros usam as máscaras muito tempo e a máscara suja, em vez de defender a doença, pode também nos prejudicar. Como eles já têm outra máscara, essa era para complementar, ter duas máscaras. Então, lavar e saber mudar, ter muita higiene com as máscaras. Porque estamos no mercado onde nós recebemos várias pessoas e não sabemos essas pessoas de onde saem. E apelo mesmo é deles continuarem a usar as máscaras. Este ato decorreu na manhã do sábado passado, dia 11 de julho do ano em curso. Com vista a melhorar a gestão do lixo, o Conselho Municipal da cidade de Lixinga alocou 10 novos contentores nos diferentes pontos desta autarquia. O Conselho Municipal da cidade de Lixinga está a levar a cabo a melhoria da gestão dos resíduos sólidos. É por esta razão que alocou 10 contentores novos nos arredores da cidade de Lixinga, em resposta aos pedidos dos munícipes desta autarquia. O vereador da área de saúde e meio ambiente do Conselho Municipal da cidade de Lixinga falou à nossa equipe de reportagem quais impactos que estes apresentam e cujo objetivo é de atender os munícipes. Os 10 contentores que acabamos de trazer, para nós, tem como impacto a resposta da demanda que os munícipes têm de necessidade de usar os tais contentores. Sabemos que os contentores na nossa cidade é um caso novo. Iniciamos a usar sensivelmente daqui a um ano. Cada dia temos solicitações, aqui no nosso bairro queremos contentor, aqui no nosso bairro queremos contentor. O município, como resposta, estamos a dar os contentores paulatinamente, segundo, não é de dizer bem o critério, mas segundo a necessidade, olhando pela a quantidade de lixo produzido. Nós tínhamos planificado para 10 contentores para este ano, mas já conseguimos fazer os 10 contentores, mas garantir que não vamos parar
de garantir os contentores. Estamos à espera, assim, daqui a 2 semanas, teremos mais 5, que vamos reforçar nessa expansão de Sanjala. Depois vamos reforçar na expansão da pista do atletismo e assim outros, como noutros locais, como aí no armazém da Agricom, porque um contentor só não chega, então vamos ter que acrescentar mais. Alberto Ndala exortou ainda os munícipes para fazer o uso racional destes contentores com vista a garantir a durabilidade dos mesmos. Para adquirir um contentor, o município está a investir valores avultados para só termos um contentor. Se esse contentor usarmos mal, daqui a bocado vai se danificar e vamos ficar sem contentor. Então, apelar aos munícipes o bom uso dos contentores. O bom uso que estou a me referir é de que ninguém deve deitar o lixo fora do contentor para manter o ambiente limpo. Ponto 2, devemos cuidar do contentor. Cuidar do contentor. Não devemos deitar lixo ou brasas de fogo no contentor, ou queimar o lixo no contentor, porque isso fragiliza o material usado para a produção desse contentor. Então, não devemos queimar o lixo dentro do contentor, nem deitar fogo dentro do contentor. Isso é só para nós, é só para os nossos contentores durarem muito tempo, utilizamos mais anos, em vez de cada 2 anos darmos outro contentor. Então, não devemos deitar fogo no contentor para que os nossos contentores durem e usemos para muito tempo. Esse é o grande apelo. E olhemos, na verdade, o horário de deposição do lixo. Porque se olharmos o horário de deposição do lixo, se vem o nosso carro porta-contentor tirar o contentor, ninguém deve deitar fora. Deve aguardar até o carro devolver o contentor no local e nós podemos depositar. É com esta notícia que damos o ponto final do Jornal Municipal da cidade de Lixinga, com promessas de voltar na próxima edição.